Olá, muito boa noite para você que está ligado na minha página aqui do Facebook. Na semana passada, nós fizemos um debate muito produtivo, muito legal, a respeito das jornadas de 2013. Aliás, eu queria agradecer a todos que compareceram, né, os nossos debatedores. E no meio do debate da semana passada, eu tomei uma bronca, um puxão de orelha. Não só do Bruno, mas do Curitiba, porque falou: cadê as mulheres? Onde estão as mulheres? Eis que eu atendi ao pedido de vocês. Eu não vou, só vou perguntar. Elas é que vão falar absolutamente tudo. Quem vai perguntar é o Bruno Lima Rocha, que estará comigo como mediador, e nós teremos a Patrícia Ax. É assim que se fala, Patrícia? Me corrija, por favor. Muito obrigado. A Eliette Floripo, acertei, Eliette? E a Melca Barros. A Patrícia fala de Cuiabá, a Eliette de Porto Alegre e a Melca do Ceará. Tá lá, perto da praia, numa boa, é uma beleza. É assim que eu gosto. Boa noite, Bruno. Quer fazer a apresentação aí, fazer um preâmbulo? Quero sim. Obrigado, pessoal. Obrigado para os companheiros que estão aqui presentes. Primeiro é compartilhar um momento, né? A gente organizou o debate sobre junho de 2013 semana passada. Foi uma demanda do Elias. Para quem não está acostumado ou acostumada, isso aqui é um programa regular. Tem o nome de Bola com Gravata porque era o site que o Elias organizava. O companheiro é jornalista e radialista esportivo em Campinas. Eu convidei, né, porque era uma mesa ou uma live, como queiram, só com militantes anarquistas. E se não todo mundo orgânico, todo mundo se referenciando pela Coordenação Anarquista Brasileira, ACAB, a corrente a qual eu apoio. Estou na ideologia há muito tempo e estou apoiando essa corrente desde a sua fundação. Por que desse debate? Porque a gente, durante muitos períodos de conversa, de podcast, de situações de mídia, Elias e eu, a gente se viu mais tendo que responder aquilo que foi produzido, escrito por intelectuais ligados ao governo deposto, da maior qualidade, mas longe dos fatos e longe das tramas políticas concretas de 2013. Especificamente, por exemplo, Gessé Souza, ou quando ainda vivo estava, Vanderlei Guilherme dos Santos. E sim, aí uma crítica mais contundente, a ex-esquerda tomando para si a calúnia como verdade que 2013 foi o ovo da serpente do golpe ou qualquer outra excrescência parecida. Mas aí vem a crítica e a autocrítica. Quando a gente montou o primeiro programa, confesso que foi uma forma espontânea, mas aí a gente sabe que a espontaneidade na política é um reflexo condicionado. Com certeza eu teria que rever alguns princípios meus no critério de representatividade. Montamos uma mesa muito legal, né? Um debate muito legal. Tinha um companheiro do Rio, de São Paulo. Tinha um aqui do Rio Grande, eu falo de Canoas, região metropolitana. E, atenção, me foge aqui a cabeça, tínhamos Rafael, Vladimir, Murilo e Elias, me ajuda. Tiago E o companheiro Tiago de Belo Horizonte, tá? Uhum. No ar, uma militante muito reconhecida, que não é sequer anarquista, fez uma observação no aberto. Pô, só tem homem no debate. Aí vem a autocrítica, né? No ar a gente falou, a gente vai tentar organizar o quanto antes mais um debate, não porque foi criticado, e sim porque o princípio da representatividade não estava ali presente. Então, fiquem à vontade para criticar o fato de que esse é o segundo debate, não o primeiro, não tem nenhum problema. Dando sequência, o Elias demandou algo que eu achei positivo também. Eu tentei correr atrás, né, já que, querendo ou não, ajudei a fazer os contatos. Que era tirar do eixo como se o Brasil inteiro girasse em torno de Rio e São Paulo. Tá? E a gente consegue essa distribuição aqui maravilhosa. Tem um limite de banda, esse não é um streaming profissional, então a gente tem sempre o medo de cair. Podia ter um monte de gente, mas teria que ser um streaming pago, a gente não tem orçamento para isso. Então, por isso que tem também uma companhia da região sul do país, uma da região centro-oeste, uma da região nordeste. Não é que não quiséssemos ninguém do sudeste, menos ainda de São Paulo, se tentou, mas não se chegou a acordo de indicação. Quem poderia falar pelo critério 2013, estar presente em 2013,
não podia nesse horário, por vários motivos. Inclusive fuso horário, que a gente já, uma companhia indicada não está no país, por exemplo. Então, seria isso. Esse é o resumo do resumo. Espero que todo mundo aproveite, né? Eu acho que esse é um tema muito importante, não só para o anarquismo se defender das calúnias, mas para afirmar a sua construção histórica em 2013. Aí eu vou antecipar aqui uma frase e passo a bola. A gente vai se surpreender com os processos concretos Estado por Estado, que eu acho que pode ser o mais importante, o mais interessante. Por mim, abrimos, Elias. Fica à vontade. Toca a bola aí. A minha primeira pergunta é a seguinte. A Patrícia fala de Cuiabá, a Eliette fala de Porto Alegre e a Melka fala do Ceará. Vocês estão em 3 regiões muito distintas do país e cada uma dessas regiões viveu 2013 de uma maneira diferente, de uma maneira distinta. Só que aí eu peço perdão a vocês, aliás, eu pedi desculpa durante toda essa conversa aqui. Que é uma coisa meio rasa, simplista, mas eu quero que vocês sejam didáticas. O que a gente viu durante aquela cobertura de 2013 é que só se enfatizava aquilo que acontecia no Rio, São Paulo, Brasília, um pouquinho Belo Horizonte, mas bem de pouco. O que eu quero saber de vocês é, diante do processo que vocês viveram nas suas respectivas cidades, como que a ausência dos relatos daquilo que vocês viveram aí, na localidade de vocês, a ausência desses relatos em nível nacional colaborou para que a população em geral tivesse uma visão distorcida a respeito das jornadas de 2013. Com você, Patrícia, depois a Eliette e depois a Melka. Olha, Mato Grosso, ele é uma realidade, assim, que né, bastante diferente. Inclusive, Mato Grosso é um estado que está no centro-oeste, mas quando a gente compara, assim, com outros estados do próprio centro-oeste, a gente já vê que já tem aí muitas diferenças, né? Então, é um estado que se diferencia, assim, do resto do Brasil bastante. Em geral, também, Mato Grosso não é despontado lá para fora, em outros lugares, assim, né, as pessoas, elas mantêm um certo silêncio em relação ao que ocorre aqui. O que é conhecido de Mato Grosso é o agronegócio, né, porque o próprio agronegócio já faz questão de fazer essa propaganda aí, né, e a gente sabe por quê, né. Bom, quando aconteceram os atos, eu acho que Mato Grosso, ele teve alguns atos, não aconteceu da forma como aconteceu nos outros estados, né, com todo junho de jornada, julho, né, ele não se construiu aqui no estado uma jornada como aconteceu nos outros estados, né, mas aconteceram diversas lutas aqui, aconteceram diversos atos que também se inspiraram nos atos de outros lugares, enfim. E quando a imprensa, enfim, isso não é visto, né, por outros lugares, é como se não acontecesse nada no estado. Isso é uma coisa que, inclusive, a gente discute bastante por aqui, na nossa realidade, porque chega a ser um apagamento, e aí para nós é muito perigoso, né, porque se você silencia sobre essas lutas, se você silencia sobre coisas que acontecem e só marca, né, aquilo que acontece no centro, por exemplo, você também apaga as diversas resistências que se constroem por aqui, né, e junho, julho, enfim, as jornadas ficaram conhecidas, né, por outros lugares, como se aqui não tivesse acontecido nada, como se aqui também a gente não estivesse inserido nos debates, né. Eu acho que sempre é esse perigo, assim, a gente não pode nunca deixar apagar as resistências que a gente tem, né, e aí cabe muitas vezes a nós mesmo, do Estado, enfim, tá reivindicando, tá mostrando, tá dando visibilidade para essas lutas que acontecem aqui no Estado. Não sei se eu respondi exatamente o que foi perguntado, mas vamos trocando aí, né, e a gente vai dialogando. Passa a bola. Então,
primeiro agradecer o convite, né, tá participando hoje aqui, né, dessa conversa com as companheiras maravilhosas, então a gente já vem com um fôlego a mais. Porto Alegre, sim, teve um processo um pouquinho diferente dos outros estados, né, então eu acho assim, que não é que não tenha acontecido uma divulgação, né, do que estava acontecendo, mas foi de forma bem pequena, assim. A divulgação se deu até maior nos atos, assim, eu lembro de um ato em São Paulo que tinha um cartaz que era Vamos Repetir Porto Alegre. Então, o nosso processo, ele não foi em junho, nosso processo começou já há algum tempo, né, em janeiro a gente já estava organizado, no período mais ou menos entre março e abril é onde tem um boom aqui, né, então, em junho a gente está na onda, mas já está há muito tempo na caminhada das manifestações, assim. E eu tenho muito acordo com a Patrícia quando ela traz isso de quando não é visto, né? Parece que a gente não está fazendo nada. A mídia aqui teve um papel bem importante, assim, e isso foi cobrado desde o início, assim. A RBS fez um trabalho de criminalização, de criar espantalhos no movimento durante todo o período de 2013 e depois disso, né? Então, aqui, a visão que se tinha, né, das mobilizações era uma visão de baderna, de vandalismo, né, sempre do lado dos empresários. Então, para fora, não tinha essa divulgação. A divulgação ficou mais nesse sentido das mobilizações mesmo. Eu acredito que o corpo que deu foi as mobilizações de São Paulo e Rio, que faziam referência a Porto Alegre, né? E é isso que a Patrícia traz. No momento que tu não tem essa divulgação, parece que está tudo acomodado, está tudo certo, está tudo tranquilo, ninguém está se mobilizando. Então, acho que, por enquanto, é isso. Então, vamos aguardar a próxima pergunta. Tira do mudo, Melka, você esqueceu. Eu disse que eu não sabia muito fazer lives. Bom, primeiro, no junho de 2013, teve um primeiro momento muito ligado à circulação, né, às pautas de circulação e transporte, que não foi o caso de Fortaleza, né? Foi natural que os estados que se mobilizassem primeiro foram os estados que possuíam organização de lutas pelo transporte, né, fóruns, frentes e o próprio MPL, o que no Nordeste foi Rio Grande do Norte, Natal e a Bahia, que tem uma larga tradição da luta pelo transporte, né, da tarifa zero. Então, a luta em Fortaleza, no Ceará, ela veio num segundo momento, e eu acho que um problema da mídia não trazer nossas próprias lutas, nossas próprias pautas, não dar visibilidade, e a gente não se referenciar pelo que a gente já estava construindo, né? Então, por exemplo, a gente tinha uma luta de moradia, né, contra remoções de obras que estavam preparando a cidade para receber a Copa, desde que Fortaleza foi anunciada como uma cidade sede em 2010, né? Então, mas nas nossas cabeças ali, aí também é um pouco de uma autocrítica, né? Naquele momento parecia que a pauta pelo transporte, que a pauta de circulação na cidade fosse uma pauta que gerasse talvez um maior movimento, né? Quando se a gente tivesse se referenciado pelas nossas pautas de luta, né, dado visibilidade às nossas pautas, que era a pauta da moradia, talvez a gente tivesse conseguido literalmente andar nos trilhos, né, assim, e que a gente se vê um pouco que a gente está construindo, e eu acho que isso faltou um pouco. Bruno, é com você. Pessoal, Oi, desculpa, ele já atropelei. Vai passando, vai passando. Minha pergunta era uma continuidade, né? A gente conhece a metodologia, eu falo com muita proximidade, mas da forma mais didática possível. Qual foi o papel, ou quais foram os papéis? Eu ainda não vou perguntar especificamente, aliás, da luta pelo transporte. Mas o tema da Copa do Mundo, da gentrificação, ou seja, do encarecimento de espaços urbanos, da reforma dos estádios, das remoções, que papel cumpriu, na opinião das três companheiras, nas suas regiões, os comitês populares sobre a Copa, a luta contra as remoções, todo esse debate sobre a gentrificação, a elitização do espaço urbano, em função por exemplo, do caderno de encargos da FIFA? Começa com você, Patrícia.
Olha, aqui em Mato Grosso, todo o debate em torno da Copa, assim, ele cumpriu um papel bastante importante, assim. Por quê? Porque Cuiabá, ela, que é a capital, né, ela teve de passar por transformações, assim, que talvez outras grandes capitais não tenham tido necessidade. Então, praticamente destruiu, assim, as vias, né, públicas, algumas vias para as construções de viadutos, de obras, né, as remoções, elas aconteceram também, e aí o Comitê Popular da Copa foi que trouxe o debate sobre tudo isso, sobre questionando, por exemplo, aqui adotou-se a construção do VLT, que por sinal até hoje não existe, né? Todo o dinheiro, muito do dinheiro foi desviado, inclusive o governador do estado é preso até hoje por conta desses desvios, né? E aí as autoridades, outros veículos não debatiam sobre o papel, né, do VLT, por exemplo, na nossa realidade, se era adequado, né, à nossa realidade, né, e simplesmente eles obedeciam o que a FIFA, né, havia colocado como padrão e diziam amém. Então, coube ao Comitê Popular da Copa aqui fazer muitos debates que não haveriam se não houvesse o Comitê Popular da Copa, né? Esses questionamentos de obras dentro da nossa realidade local, né? Por quê? Para que serviria, né? Para quem, né? Serviriam essas obras, né, o papel, própria transformação do estádio daqui da capital para uma arena, né, uma estrutura que para nós aqui não temos uma cultura do futebol tão forte como em outros lugares, né, com times, enfim, então, todos esses debates, eles foram trazidos pelo Comitê Popular da Copa. Outro ponto que foi bastante importante assim, para o comitê é como a gente conseguiu construir algumas unidades, né, entre forças políticas à esquerda, né, dentro do Comitê Popular da Copa. Foi uma experiência que acumulou bastante para as lutas políticas aqui em Cuiabá, porque foi a primeira experiência, né, de unidade na ação de forças políticas que muitas vezes não sentavam para dialogar, que muitas vezes não conseguiam construir, né, algumas lutas juntas. Então, dentro do comitê, a gente conseguiu organizar isso, a gente conseguiu fazer diversos diálogos, né. A gente conseguiu também, pelo Comitê Popular da Copa aqui, construir também outras formas de luta, né? E muitas forças tinham algumas resistências, enfim, não entendiam bem, por exemplo, a necessidade, né, da gente ir para bairros, da gente fazer mobilizações junto ao povo mesmo, e pelo comitê a gente conseguiu debater isso, a gente conseguiu, né, fazer diversas atividades de mobilização, de conscientização em feiras, por exemplo, feiras populares de bairros, né, periféricos. Então a gente conseguiu também somar aí, acumular esse debate sobre novas formas de se fazer lutas, novas formas de falar, né, estar com o povo um pouco mais ombro a ombro. Então, o Comitê Popular, ele teve, assim, um papel, né, muito, muito, muito importante, assim, para nós aqui no Estado, em diversas dimensões, mas eu destaco essas, e fora também o debate sobre a questão de moradia, porque daí vem junto com as remoções também esse debate, né, para onde essas pessoas iriam. Então, foi um potencializador, assim, o comitê aqui, um potencializador para várias coisas, vários debates, para a unidade, para novas formas de lutas, enfim, acho que, em resumo, seria isso que eu teria para colocar. Bom, aqui em Porto Alegre o papel do comitê foi fundamental, assim, e justamente nesse sentido de fomentar a luta, de fazer o debate, de estar chamando outras organizações para estar construindo junto e fazer esse olhar, né, da Copa do Mundo, quem ela está atingindo de fato, qual é o papel da população pobre dentro desse contexto de Copa do Mundo.
Então, o papel do comitê foi fundamental nesse sentido, assim, de estar fomentando, e para as lutas que vieram depois. Porque acabou 2013, encerrou toda aquela discussão, enfim, em junho, mas o comitê continuou atuante com a Copa do Mundo, e alguns setores da esquerda que estavam mais firmes em 2013, que construíram junto, que estavam lá desde o início, lá com o comitê, continuaram nessa peleia. Então, esse papel do comitê aqui, ele foi fundamental nesse sentido. Inclusive, sim, eu acho que dentro da construção de 2013, né, porque ele vai fomentando os debates desde antes das jornadas de junho, vai trazendo esse debate. Aqui também teve uma outra questão, assim, acho que deve ter acontecido em outros lugares também, dessa luta pelo espaço público. Antes de janeiro de 2013, ali, que foi quando começaram as lutas, já em 2012 teve um processo de repressão, de violência, na chamada queda do tatu, né, quando teve a morte do tatu, né, o símbolo da FIFA, assim, e foi um episódio aqui que teve muita violência, muita truculência policial, mas também movimentou todo um setor pelo debate do espaço público, pela defesa da ocupação do espaço público. Então, isso também foi gestando um movimento que mais adiante, né, vai acabar ali na luta do transporte, né, mas em relação ao comitê da Copa, o papel deles foi fundamental para fomentar as lutas, para trazer o debate, para mostrar esse outro lado de quem estava sendo atingido de verdade com as obras e com os desalojos, né, pela Copa do Mundo. Então, é interessante até a gente conversar um pouco com companheiros, no caso de outros estados, porque a posição e a avaliação que a gente tem do Comitê Popular da Copa é uma avaliação diferente em Fortaleza, por exemplo, né? O que aconteceu? Desde que Fortaleza foi anunciada como uma cidade sede da Copa, acho que vários setores dos movimentos sociais e da esquerda se organizaram para, a partir disso, construir uma atuação com moradia, direito a moradia adequada. Né? No caso, a gente pegou as obras, né, viu as obras, eu falo porque eu estava militando nessa pauta, nesse momento, desde 2010, então a gente mapeou as obras que iriam acontecer e as comunidades que seriam removidas ou que seriam atingidas por essas obras, né, mas a gente teve uma estratégia de luta diferente do Comitê Popular da Copa, né, o Comitê Popular da Copa, como um espaço institucional e acadêmico naquele momento, em Fortaleza, ele convocou os quadros dos movimentos urbanos para discutir como se aqueles movimentos necessariamente representasse ou trouxesse as demandas de todas as comunidades que seriam atingidas, né? Nós construímos um movimento que a gente conseguiu fazer uma experiência de autogestão das comunidades naquele momento, de a cada comunidade conseguir delegar representantes para a gente construir um movimento maior de comunidades atingidas pela Copa, um movimento que foi deslegitimado pelo comitê durante muitos momentos, né? Inclusive sequestrado algumas pautas, algumas bandeiras pelo próprio comitê. E aí tem outra avaliação, que é uma avaliação que a gente também faz, que é da judicialização das pautas sociais através do comitê, que é levar a comunidade para depositar as esperanças das nossas comunidades que seriam removidas em reuniões com o Ministério Público, com Defensoria Pública, com órgãos ambientais, inúmeras reuniões. Então, a gente sabe como isso é antipedagógico para os movimentos sociais crer que está no Judiciário ou no próprio Ministério Público, né, a salvação para a nossa luta social ou para aquelas pautas que estamos ali militando, desenvolvendo. Então, o Comitê Popular da Copa, para a gente, teve esse papel, né? O papel de ser uma sopa de letrinhas, né? Vários partidos, vários movimentos, ali em torno de um objetivo mais institucional, acadêmico, e contribuindo para uma pauta que já é muito problemática em todos os movimentos sociais, do campo indígena, que é a judicialização das pautas desses movimentos. Depois dessa rodada de perguntas, eu vou fazer uma outra aqui, que é a seguinte. Pelo que vocês estão descrevendo, até o Bruno descreveu também, a gente viu que em 2013 nós tínhamos demandas de pautas sociais em todos os lugares do Brasil. Melhor transporte, escola, saúde, ou seja, assuntos que têm como vou dizer assim, tem um alcance coletivo. Não é algo individual, é algo coletivo. É algo que para todo mundo se beneficiar. Isso foi iniciado pelas jornadas de 2013. Vocês trouxeram os testemunhos de vocês. Agora, o que me espanta, o que me deixa assustado até, é que se passaram 6 anos, gente, 6 anos, sob o ponto de vista histórico, não é nada. Não é nada. 5 anos. Você tem 5 anos depois.
uma eleição presidencial e uma eleição nos estados em que essas pautas desaparecem, elas somem. Fica apenas 2 assuntos: corrupção, luta contra a corrupção e segurança. O que aconteceu na visão de vocês? Por que toda aquela mobilização? Não estou falando de vocês, especificamente, que são militantes, que estão na ativa, que estão sempre na luta. Mas em 2013, aquelas pautas, elas tinham atingido, despertado, o cidadão comum, o brasileiro médio, né? Aquele que não é envolvido com política, mas se informa por televisão, etc. Ele foi cooptado por essa pauta. E 5 anos depois, desapareceu, sumiu. O que aconteceu? Patrícia, Eliette e Melka. Olha, não sei se dou conta de tanta complexidade sobre essa questão, né? Realmente é bastante complexo, assim, teria vários elementos, né, que precisaríamos analisar, mas algumas questões, assim, eu acho que é importante apontar, né? Por um lado, as pessoas, elas continuam reivindicando as mesmas coisas, né? Porque quem está lá na periferia, quem está sofrendo todos os dias com precarização da educação, precarização da saúde, precarização do transporte, eu tenho certeza que isso não foi ultrapassado, não foi superado, né? Então, as pessoas, elas ainda querem isso, elas ainda buscam isso. E é importante, assim, se você perguntar, né, para as pessoas, para a população mais pobre, mais carente, né, o que seria, por exemplo, uma vida digna, e aí eu aponto isso porque a gente está nesse debate, essas pessoas vão apontar essas reivindicações, né, esses direitos sociais, aquilo que está ligado à urgência diária, né, do povo. Agora, se por um lado, lá em 2013, a gente teve esse espírito de rebeldia, de certa forma, a gente não pode deixar de pontuar isso, assim, de reconhecer que existia uma vontade, né, rebelde em muitas das pessoas que queriam sair, que viam, né, a rua ocupada, que queria mesmo, movido por um sentimento de rebeldia mesmo. Isso, apesar de todos os pesares, um pouco disso aconteceu em 2013, né? Por outro lado, você tem uma série de forças, diversas forças políticas que, em vez de potencializar essa rebeldia, em vez de estar ali, né, de retornar para suas bases, de retornar para o povo, para estar dialogando sobre isso, essas forças políticas fizeram um movimento de criminalizar tudo aquilo que estava acontecendo e capitalizar isso para a necessidade de novos representantes. Então, assim, muitas vezes tem partidos que vão dizer, porque 2013, né, foi uma crise de identidade, de representatividade, mas muitos partidos utilizaram exatamente aquilo que aconteceu para tentar capitalizar, para dizer, olha, a gente precisa de representantes, está vendo essa ânsia por qualidades de direitos, né, por qualidade da educação, por qualidade da saúde, tá vendo isso daí? Então, isso aí a gente pode conseguir se a gente colocar lá em cima o cara certo, se a gente colocar na política, nos cargos, as pessoas certas, né? E, então, um pouco disso também aconteceu. E apesar de alguns apontarem em crise de representatividade, a gente ainda vê que muitos ainda acreditam que, né, temos que eleger a pessoa certa, a gente não elegeu certo, e aí uma hora que a gente eleger certo, a gente vai conseguir tudo aquilo que é nossa ânsia, que é nossas urgências do dia a dia, assim. Como eu falei, é muito complexo, eu acho que eu não dou conta de responder, mas eu tenho só esses apontamentos, assim, para as reflexões. Então, companheirada, a gente, por diversas vezes, assim, tentou debater e discutir essa questão, assim, dentro da organização, né? Porque 2013 foi um período, assim, que
para muitos setores da juventude, foi o primeiro espaço, né, de reivindicação, de ir para a rua, era um guarda-chuva de pautas, né, tinha muita coisa, muita discussão, e tem esse lado das pessoas, como tu traz, Elias, do cidadão comum, né, que nunca tinha participado de nada e que, de repente, ele se vê na rua reivindicando, o que foi muito bom, mas também mostra os limites, né. Passado 2013, o que se fez para canalizar toda essa luta, toda essa rebeldia, todo esse movimento que foi para a rua, né? Não tinha uma organização de base que conseguisse fomentar, discutir, sair da rua e volta para o seu espaço para debater e para construir. E aí eu acho que é uma autocrítica geral, assim, que a gente, enquanto anarquista, tem que fazer também dentro das nossas organizações, né, dos nossos setores de mobilização, o que a gente conseguiu acumular desse período, né? A gente tem muita coisa, assim, que eu acho que não, como a Patrícia falou, tem muita gente lutando ainda, que tem uns setores de professores, de trabalhadores, que fomentou uma juventude que está inserida em outros movimentos, acho que conseguiu, assim, de alguma forma, direcionar algumas pessoas que ficaram com aquela vontade de lutar para além das mobilizações de 2013, mas, de fato, faltou canalizar isso numa organização de base, né, essa luta que, assim como ela explodiu, ela acabou encerrando e ficando no imaginário, né? Então, sem tu ter uma organização forte, um espaço onde tu possa debater, organizar, pensar o que vai ser adiante, isso esvazia, fica só uma luta comum de rua, uma marcha, uma ocupação e não tem acúmulo, né? Acho que seria isso. Bom, né, eu concordo com as companheiras, assim, tanto nas colocações como na dificuldade sobre refletir junho de 2013, né? Entendendo que é uma tarefa difícil e que talvez por ser essa tarefa difícil existe também uma disputa de narrativas dentro da esquerda sobre o que foi junho de 2013. Enquanto para alguns, né, que seria o governo, àquela época, o PT e as organizações e movimentos sociais que estão ali na órbita, enquanto para estes, seria um cálculo pré-meditado do golpe, né, se a gente pode se falar, e como o Bruno já falou no início, que deslegitimou, e aí eu vejo muitas pessoas incorporando essa análise, né, que deslegitimou a organização e as resistências populares nas ruas, né. Então, eu acho que esse trabalho, que é um trabalho que foi contínuo pela mídia tradicional e pela própria mídia alternativa ligada a esses setores, de deslegitimar naquele momento histórico aquelas demandas, as lutas populares, a resistência e a insurgência nas ruas, foi um trabalho que, com o tempo, ele conseguiu, de fato, não só deslegitimar o que aconteceu, mas o que poderia acontecer a partir disso, né? E aí falar também em como aquele momento, de fato, foi um momento que, como as meninas falaram, como as companheiras falaram, se não houvesse uma posterior organização para capturar, não no sentido ruim de cooptar, mas para poder ser um ambiente acolhedor das pessoas que estavam indo às ruas, das pautas que estavam sendo construídas, e conseguir converter isso em novas lutas, se não há esses espaços, se esses espaços não estão preparados nesse momento histórico para isso, sem dúvidas iria gerar o que a gente chama de efeito rebordose, né? Não sei nem como é que fala de efeito, enfim. Esse efeito de arrefecer o movimento social, né, de colocar uma água fria, que é um efeito, repito, assim, muito presente e muito tratado pela mídia e pelos próprios setores da esquerda tradicional que insistem em deslegitimar aquele momento histórico das nossas lutas. Né? Então, poxa, muito bom. Eu queria pegar carona nessas relações que estruturam as lutas. E a primeira pergunta foi a respeito de quem organizava. Então, agora a minha pergunta é mais diretamente ligada à condição, se não do inimigo, dos inimigos. Então, por favor, as companheiras especificamente, o que lembrarem, obviamente, né? Coloquem naquele período de 2013, primeiro semestre, segundo trimestre, eu leio mais ou menos por aí. Qual era a relação, qual foi a posição específica da prefeitura de suas capitais, no caso, Cuiabá, Fortaleza e Porto Alegre, e do governo do estado e de suas capitais. Especificamente, a Eliette está rindo, mas é que tem uma razão aí Espera, segura. Calma. Tem uma razão aí que é o seguinte, embora a lei brasileira permita que as guardas municipais até portem armas recentemente e tenham dispositivos de choque,
A condição de conflito ou de repressão de uma guarda municipal, ela é infinitamente menor do que das polícias militares. Então, por isso que eu pergunto também a relação com os governos estaduais, já que a maior parte das pautas, transporte público do município é poder público municipal. Será essa a minha pergunta, a relação direta com prefeituras e governos estaduais naquele período. Antes delas responderem, você vai poupar uma parte da resposta da Eliette. Por favor, diga o que você acha do ex-governador Tarso Genro em relação às jornadas de 2013. Eu? É, você. Não, eu vou substituir. Deixa para o final, pode ser para o final? Pode ser tá. No final, pode ser. Tá bem. Deixa para lá. Vamos. Não tem sentido, a gente está aqui para ouvi-las. No final eu sei. Eu juro sei, que mas o momento de descontração nunca é demais. Pode começar, Patrícia. Olha, aqui, assim, a prefeitura e o governo do estado, eles tiveram principalmente uma posição, assim, de criminalização mesmo, né, de tentar jogar com a opinião das pessoas, da população, né. Aqui a gente tem uma relação mais com polícia militar mesmo, né, não com guarda municipal. Em Cuiabá específico não tem, a guarda não faz esse trabalho, então a gente lida direto com a PM, né, e a ordem era essa, era tudo que acontecesse, qualquer coisa que a polícia pudesse observar, né, que achasse que intervir, ela ia intervir, assim, do modo mais violento possível, né, aliás, como sempre, né. Então, teve um discurso forte de criminalização, não só em relação às movimentações de junho e julho, mas em relação às greves daquele ano, diversos movimentos que tiveram aqui, né, a prefeitura e o governo, eles apostaram muito, né, nessa construção midiática, nessa construção de um discurso de criminalização. Isso foi muito, muito forte, né, aqui naquele ano, e depois também, quando teve, né, as lutas já em 2014, em relação à Copa, assim. Então, essa foi uma linha que se seguiu a todo tempo, assim. E em relação à ordem para a polícia, era essa, né, era tentar conter o máximo possível, assim. E a polícia se inspirava também muito no que outros lugares faziam, de uma repressão bem pesada, então eles sempre se colocavam nessa perspectiva de pronto para, né, reprimir, enfim, trazer essa repressão pesada mesmo. Inclusive, teve um episódio em 2013, durante a greve dos professores, em que a Rotam, ela efetuou 3 disparos, não de balas mesmo, não de balas de borracha, assim, né, e até hoje, assim, isso está na justiça, mas nunca aconteceu nada, nunca foi penalizada, né, e a polícia que ela é muito defendida pelos governos, enfim, é muito blindada, né, por governos, prefeituras, enfim. Acho que é isso. Bom, aqui em Porto Alegre, assim, em relação à própria questão do aumento, né, da tarifa, a prefeitura, no primeiro momento, assim, tensionou, mas depois meio que tirou o corpo fora e jogou para o Tribunal de Contas resolver. Tentou ficar meio muda, assim, nesse processo, né. A Guarda Municipal, assim, a gente tinha no início muitos confrontos com a Guarda Municipal, inclusive um dos atos que iniciou, assim, esse processo de mobilização mais massivo foi num episódio em que a Guarda Municipal puxou para dentro da prefeitura uma companheira. E aí, acho que foi o primeiro ato, assim, que botou gente na rua, teve muita repressão nesse dia, porque, óbvio, que teve uma reação do próprio ato, né? E a gente acabou marchando até o Palácio da Polícia nesse dia, para que a companheira fosse solta, né? Foi uma demonstração de solidariedade muito importante, assim, naquele momento. E aí o papel da prefeitura foi meio de ficar de corpo morto ali e esperando o Tribunal de Contas decidir nessa questão especificamente da tarifa, né? Em relação ao governo do Estado, né,
pessoal já sabe, é a opinião do Bruno, ele fez o papel mais canalha que podia ser feito, assim, um papel mais sujo que ele poderia ter executado. O governador era responsável por mandar a polícia reprimir da pior forma possível, e aí se inclui também reprimir os militantes do próprio partido, né, porque nesse momento tinha uma militância do PT na rua também, ali, ombro a ombro com a gente, né, então o papel do governo do PT nesse momento, em 2013, chegou a ser mais violento do que foi na época da Ieda, né, que é um momento para a gente, assim, muito, muito importante, né, do governo Ieda. E, assim, para além das repressões nos atos, teve toda uma perseguição à militância, a criminalização do protesto aqui foi muito forte, né, teve muito, assim, muita perseguição, teve casa de militante que foi invadida pela polícia, tinha militantes que eram identificados na hora de que estavam indo embora, a sede da FAG foi invadida em 2 momentos, né, em junho e depois em outubro, se não me falha a memória, e com o próprio Tarso indo a público, né, elogiar a ação da Brigada Militar, o comandante da polícia falando que foi feita uma apreensão do amplo material anarquista, né, no momento que tu tá invadindo uma biblioteca libertária, obviamente que tu vai encontrar ampla literatura anarquista, né? Então, o papel do Tarso aqui foi o pior possível, assim. Ele acabou queimando a própria militância dele, que naquele momento estava na rua, e que acabou sendo rechaçada, porque não tinha como tu estar militando com pessoas que pactuavam com aquilo ali, né? E o papel dele de repressão, de criminalizar, de jogar o movimento para essa vala da perseguição, assim, foi que vai marcar a história dele, né, como o governador mais violento, né? Então, no Ceará, eu acho que não destoa muito, né, do cenário nacional de criminalização e repressão, né? O governador do estado, naquele momento, era o Cid Gomes, o mesmo que entrou com a retroescravadeira na paralisação da polícia militar do Ceará. Então, ele sempre foi muito performático, né? Ele sempre teve essa posição de ir até o local do conflito. Ele fez por várias vezes isso durante 2013, né? Ele ia até comunidades na hora que havia uma reunião, uma assembleia, ele chegava, entrava na assembleia, mas por diversas vezes ele foi expulso das comunidades também, né? Isso falando de movimento social, de base que a gente estava construindo naquele momento. Também foi um momento que marcou uma repressão. Eu acho que foi um marco histórico para outra fase da Polícia Militar no Ceará, e que aí a gente tem esses desdobramentos até hoje, né? Foi um momento em que a Polícia Militar do Ceará começou a utilizar, né, cursos e técnicas do Exército de Israel dentro do próprio território do Ceará, e que começou a ter uma ânsia por repressão mais legitimada, não uma repressão comum, uma repressão extremamente violenta nos atos, mais legitimada pelo próprio aparelho, né, assim, o governo do Estado, que sempre foi, mas naquele momento foi muito maior. As pautas de transporte e circulação no Estado, na Prefeitura no Ceará, né, na Prefeitura de Fortaleza, elas não eram tão intensas em 2013 aqui. A Prefeitura congelou, né, as tarifas como uma forma de tentar segurar antes que chegasse aqui as manifestações, e usava muito o argumento de que Fortaleza era a capital que menos cresce a tarifa, mas isso não significa que não, porque ela não cresce em números reais, não significa que ela não cresça com a exoneração de impostos, por exemplo, né? Então, ela tentou segurar essa pauta, não foi uma pauta tão demandada da prefeitura naquele momento, na luta por moradia das obras da Copa, era uma pauta mais demandada no governo do Estado, era para lá que os autos iam para o Palácio da Abolição, para a Assembleia Legislativa. Então, a repressão e a figura do governador e do próprio governo do Estado foi bem mais forte naquele momento no Ceará. Eu pensei que o Bruno ia complementar, não, mas ele ficou quietinho, eu vou deixar ele quietinho ali. Eu tô aqui pesquisando, vocês falando, e eu vi aqui uma matéria da BBC de Londres, e eu vou dizer aqui que eu considero a BBC de Londres, mesmo escritório nacional, um dos veículos de comunicação mais equilibrados que temos aqui no Brasil. Absurdo, né? Uma instituição estrangeira consegue cobrir o Brasil melhor do que quem é nativo. É uma vergonha.
Uma vergonha, pelo menos para mim é uma vergonha. E eu estou aqui, Bruno, Patrícia, Eliette, Melka, tem um quadrinho aqui pequeno que diz o seguinte, pode cornetar, viu, Bruno? Pode contestar o que vai dizer a matéria aqui. Ele diz aqui, reação política. Principais mudanças em relação às manifestações de 2013. Ou seja, o que a manifestação de 2013 mudou na realidade na vida nacional? Para valer. Aí eles listam aqui alguns pontos. Arquivamento da PEC 37, que limitava o poder de investigação do Ministério Público. Arquivamento do projeto da cura gay. Voltei. Arquivamento do projeto de cura gay. Fim do voto secreto para cassação de mandato parlamentar. Lei anticorrupção, que responsabiliza empresas por crimes contra a administração pública. A lei que definiu a delação premiada. E disso tudo aqui só tem um programa de cunho social, que foi a criação do programa Mais Médicos. Foi criado em 21 de junho de 2013, para ser mais exato. Aí diz aqui, o que ficou faltando? Passe livre para todos os estudantes. Congelamento dos preços das passagens, porque elas aumentaram no ano seguinte. Transformar corrupção em crime hediondo. Saúde, educação e transporte de qualidade. Segurança. Ficha limpa para servidores públicos. Fim do foro privilegiado. Reforma política. Sendo direto, vocês acham que esse saldo é por aí mesmo? Ou falta descrever alguma coisa de maneira mais aprofundada que foi gerada pela jornada de 2013 e que as pessoas às vezes não abordam e que trouxe consequências, não sei se positivas ou negativas para a vida nacional, e que vocês, enquanto militantes, enxergam, vislumbram no dia a dia? Olha, acho que por aqui, assim, de Mato Grosso, acho que tem uma dimensão que às vezes não está ligada à pauta direta, né? Conquistamos tal pauta, né? Aqui a gente conseguiu derrubar a passagem naquele ano, mas a gente conseguiu outras coisas em outros setores, né? A greve da educação, por exemplo, aqui, ela foi uma greve muito forte em 2013, e foi, se a gente pegar uns 20 anos aí de Estado, a educação no Estado, foi a greve que mais teve conquistas para a educação da rede estadual aqui em Mato Grosso. Eu acho que isso tem sim um pouco de relação com tudo aquilo que se construiu em 2013, se a gente conseguiu fazer uma greve forte, um pouco porque as pessoas acreditavam que era possível. E como a nossa greve aqui, ela se construiu um pouquinho depois de junho, ela começou no início de agosto, então as pessoas elas estavam muito imbuídas daquele sentimento de que, olha, se a gente pode ir para a rua, a gente pode fazer, né? E isso contribuiu para que a gente construísse uma greve muito forte e que tivesse conquistado pautas assim, muito, muito importantes para a educação aqui, que mudou muita coisa para a nossa realidade. Eu acho que isso, às vezes, não é descrito, às vezes não é apontado, né, de como as pessoas viram um exemplo prático. E lógico que muitas pautas, sim, realmente, muitas pautas elas não foram conquistadas, enfim, e a questão do valor da passagem, como você colocou no outro ano, né, voltou-se a aumentar, mas para as lutas daquele ano, em relação à saúde, em relação à educação, algumas coisas foram possíveis de se fazer, porque as pessoas estavam imbuídas desse sentimento fomentado por junho de 2013, por esse sentimento de que, então a gente pode, é possível, né? É possível você ir para a rua, é possível você conseguir que se diminua a passagem, né? Em Cuiabá, por exemplo, a gente não tem movimento passe livre, mas a gente tinha o comitê de lutas pelo transporte público, que fazia lutas, né, já desde lá de 2002, 2003, enfim. Então, você já tem um histórico de lutas, assim. Mas em 2013 foi o primeiro momento em que diretamente se voltou atrás sobre o valor da passagem aqui na cidade. Então, assim,
isso, né, essa dimensão, assim, desse sentimento, assim, foi forte aqui para outras lutas que tiveram conquistas mais concretas, como a educação, né, como a saúde aqui também teve alguns avanços por conta de lutas mesmo travadas, assim, por greves, enfim. Né, então, acho que isso seria um aspecto positivo para cá, para o Estado, e que não está ligado diretamente só com uma pauta, enfim, concreto, algo que né, saiu dali concretamente, mas que foi possível por conta desse simbolismo, né, de 2013, de junho, por esse sentimento que a gente trouxe, né, e explodiu nas greves por aqui. Por aqui também, acho que uma das pautas mais importantes, assim, né, a questão do transporte, para nós, era uma pauta central, e pela primeira vez se conseguiu derrubar, né, o aumento da passagem. Então, para nós, naquele momento, foi uma grande vitória e que deu fôlego para as lutas que vieram depois. Então, tem todos os setores que vão se organizando a partir disso. A gente tem depois o exemplo em 2014 da greve dos municipários de Cachoeirinha e outros municípios, outros grupos foram se formando, outros coletivos foram nascendo a partir desse momento de 2013, né? Essa outra forma de tu fazer luta, de ir para a rua, de ocupar, da ação direta, que era algo que não se conseguia fazer em outros momentos, muito também pela questão da burocracia, né, dos movimentos, não, vamos tentar reivindicar daquele jeitinho que a gente costuma fazer. Então, qualquer movimento que ultrapassasse isso, que fosse de uma ação mais direta, de um movimento mais combativo, não se conseguia. E 2013 mostrou que era possível, sim, que essa forma de luta era uma forma da gente arrancar os nossos direitos, né, voltar a fazer essas ações, porque não é algo que surgiu em 2013, é algo que já se fazia há muito tempo. Então, esse foi o papel, acho que dessas pautas que apareceram, assim, naquele momento, eram pautas bem amplas, assim, a questão do transporte foi a principal, né, pelo menos aqui para nós, em Porto Alegre, foi um momento muito importante, né, e que depois a gente vai inclusive, desenvolver outras formas de luta, né, como foi a ocupação da Câmara. Então, esse momento para nós é fundamental nesse sentido, para fomentar outras lutas e outras organizações. Aqui também tinha a questão da oposição dos rodoviários, um sindicato historicamente pelego, né? E 2013 fomentou a criar uma oposição desses companheiros dos rodoviários, né? De desenvolver uma outra luta, de conseguir tocar isso para diante, assim. Então, esse foi um papel bem importante, assim. Acho que não dá para a gente se prender a pautas mais específicas, né? E não entender a importância dessa cultura política, né, desse outro modo de fazer, assim, que 2013 ensinou, assim. Bom, eu acho que essa fala da Eliette, ela na verdade, para a gente, assim, é o principal legado de 2013, né, essa forma de fazer luta, e eu acho que é essa narrativa que a gente precisa estar sempre trazendo, né. E daí eu queria, diante de tudo que as meninas que falaram, e eu concordo, eu queria só assim, fazer uma reflexão, que é uma reflexão que eu acabei fazendo mais recente, eu nunca tinha entendido dessa forma, mas como essas pautas que Elias falou, assim, que são pautas da direita naquele momento, que é a PEC 37, né, que pretendia limitar os poderes de investigação do Ministério Público, a própria pauta anticorrupção e da delação premiada, e como elas forjaram a Lava Jato, que nasceu pouco tempo depois, né? Então, como o Ministério Público, naquele momento, conseguiu captar esse apoio popular das ruas, né, com esse argumento anticorrupção, para se tornar uma das instituições mais sem limites dentro do nosso país, assim. E com o papel de uma investigação criminal, porque o que é a Lava Jato? É uma operação de investigação criminal, que era o que naquele momento estava sendo discutido se o Ministério Público podia ou não fazer, né? Então, talvez como esse apoio popular de alguns setores da direita nas manifestações de 2013, eles forjaram também um pouco, sim, o que a gente viu depois acontecendo e que está vendo até hoje, infelizmente. Então, vou pegar o gancho da pergunta do Elias, da colocação final da Melka, e aí eu queria entrar nesse assunto que é mais delicado. Porque a gente sabe, né, e sabe
de dentro que essa agenda anticorrupção não estava presente nas lutas organizadas daquele período. Tá? Mas a gente sabe também que ou houve uma transferência de pautas à ação da mídia, grupos de trabalho da direita, de alguma forma essas pautas apareceram, muito especialmente em grandes atos já, diria eu, sem organização, sem um grau maior de coordenação, no Rio, em São Paulo e em Brasília. Mas tudo bem, pergunta para as três. Patrícia, Eliette e Melka. Da memória militante de vocês, ao longo daquele ano, vocês viram direita na rua? Tinha direita na rua? Teve que botar para correr a direita? Precisou organizar de forma a não misturar os atos? Havia presença de elementos desorganizados que queriam sequestrar a pauta dos atos para uma posição tipo oposição por direita ao governo Dilma e não crítica por esquerda aos desmandos da Copa, algo assim? Quem viu isso? E se viu, por favor, tenta narrar concretamente falando. Olha, aqui em Cuiabá, assim, foi uma coisa, eu não tenho outra palavra, mas foi um ato, assim, muito louco, muito, porque eu lembro que tivemos poucos atos, como eu falei, os atos já aconteceram em julho, né, não teve não seguiu o cronograma, toda aquela jornada que outros estados, né, construíram, né, mas o ato mais emblemático, assim, acho que foi em anos e anos, assim, foi o maior ato que se teve na cidade de Cuiabá. E muitas pessoas mesmo, assim, foi uma das maiores caminhadas, assim, que com exceção do MST, que tem histórico, né, de uma caminhada longa e né, bem linda também, né, com exceção do MST aqui, aquela foi a maior caminhada que se fez em anos aqui de atos, enfim, de manifestações de rua. Dentro desse ato, por exemplo, era possível ver de tudo, assim. E aí os movimentos da esquerda, eles tentaram fazer blocos, né? E aí dentro dos blocos de esquerda você tinha aqueles blocos partidários que tentavam ficar juntos e os blocos, né, de grupos e coletivos mais autônomos. Você tinha o movimento Vem Pra Rua, que estava por ali também, e você tinha pessoas e aí eu ousaria dizer que pela minha percepção, né, não vi estatísticas sobre isso, mas pela minha percepção, a maior parte das pessoas estavam mesmo por aquilo mesmo, por revolta mesmo. Eu quero que abaixe, né, o valor da minha passagem. Aqui a gente tem um transporte público muito precarizado, então muitas pessoas com cartazes, eu quero bons ônibus, eu quero qualidade, eu não quero busão lotado, sabe? Eu quero que aumente frota. Então, assim, tinham muitos cartazes, muitas pessoas que estavam indo por pautas populares mesmo. Eu quero escola boa, eu quero saúde, eu quero, né, o busão, eu quero que a passagem ela seja um valor mais acessível. Isso tinha muitas pessoas que foram especificamente para isso, assim. Os grupos de direita não conseguiram hegemonizar, assim, esse movimento, então por isso que eu digo, assim, que foi muito louco, porque a gente queria estar ali, né, nós, mais à esquerda, queríamos estar ali com essas pessoas que estavam indo para a rua, porque elas queriam dizer o que elas queriam mesmo, né, queriam dizer, eu quero mesmo educação, saúde, transporte, né, então a gente tinha como dever estar ali, né, ombro a ombro com essas pessoas, mas ao mesmo tempo, né, não era possível, não se conseguiu, né, expurgar os grupos de direita também. Então foi assim, um movimento, os atos, enfim, eles foram enormes e ali havia de tudo, sabe? Dentro, assim, de tudo. Eu ainda ouso dizer que os acúmulos, eles foram mais para nós, né, movimentos populares, do que para os grupos de direita. Eles não conseguiram tirar um saldo tão grande aqui no estado disso, né, porque eles não tinham cultura de luta, né, enfim, eles
eles não apareciam, né? Então também a organização deles não permitia, não permitiu que eles conseguissem retirar muito daí, né? Mas foi mais ou menos por aí, foi um movimento bem múltiplo, sabe, aqui em Cuiabá. Aqui em Porto Alegre teve uma tentativa, né, desses grupos, assim, principalmente quando a mídia começa a fazer aquele papel de colocar quem são os manifestantes que devem ir para a rua, né, quem tem o direito de se manifestar, quem é o verdadeiro manifestante, né. E aí veio aquela galera lá do Sem Violência, né, da bandeirinha verde e amarelo, mas não se cresceu aqui, não conseguiram, assim. Eu lembro de alguns episódios, assim, que eram chamadas algumas ações, assim, alguns atos por esse grupo, e o bloco conseguia dar resposta de forma imediata, assim, a gente marcava ato para o mesmo dia, colava junto e tirava essa galera de cena, assim. Então, a gente conseguiu dar uma resposta, assim. Lembro de alguns atos, assim, que a gente marchou com essas pessoas ali, junto, meio misturado, e elas um pouco perdidas, assim, mas não conseguiram ganhar corpo, assim. Essa organização do bloco de lutas, assim, ela foi muito importante de conseguir formar algo que a gente fazia uma chamada e a rua já dava respostas. Então, se a gente chamasse um ato para o dia, final da tarde, já tinha uma mobilização muito grande. E o pessoal ficou muito atento nesses movimentos, porque a gente começou a ver mais em São Paulo, Rio, e foi se percebendo que poderia vir para cá. E quando teve a tentativa aqui, ela foi totalmente desarticulada. Aqui não teve espaço, o movimento, assim, do bloco e desses demais setores conseguiu rechaçar e botar essa galera para correr, assim. Bom, em Fortaleza existiu sim a direita, agora de forma muito difusa, pouco presente, mas já com pautas anticorrupção e PEC 37, isso já existia. No entanto, no começo, né, mais no começo dos atos, assim, não eram pessoas que ficavam bastante tempo, ou que tampouco iam para enfrentamento, até porque os atos, eles ocorreram em torno do estádio, do Castelão, que é uma área de periferia das cidades e que as torcidas organizadas, que foi uma presença muito grande das torcidas organizadas, radicalizaram de muita ação direta, então era natural, assim, que a direita ela desaparecesse naqueles momentos, né? Na verdade, ela nem caminhava muito. Era uma questão mais performática, de bandeiras do Brasil, de trazer os seus símbolos e depois sair. Então, eles também não cresceram aqui, mas eles já existiam, sim. Eu tô observando aqui, Bruno, vários comentários, né? E minha próxima pergunta, eu vou fazer em cima de um comentário aqui do Augusto Martins Oliveira, que ele pergunta o seguinte: qual a ligação que vocês fazem de 2013 com a crescente abstenção eleitoral nos últimos anos? Mas eu quero modificar a pergunta dele para um outro viés, que é o seguinte. Eu vou querer até a sua resposta dessa vez, viu, Bruno? Você finaliza depois das 3. Vocês não acham que as jornadas de 2013 é o mordomo da política brasileira? Sabe aquela coisa de livro de Agatha Christie? O culpado é só o mordomo, é sempre o mordomo que é o culpado. Quer dizer, abstenção eleitoral, de culpa de quem? Jornadas de 2013. A antipolítica surgiu aonde? A jornada de 2013. Porque aconteceu isso, os movimentos estão desorganizados. Jornadas de 2013. Será que não está na hora de construir também, junto à opinião pública e junto principalmente eu não gosto de dizer esse termo, eu estou usando, já é a segunda vez que eu vou usar, mas no brasileiro médio, de que as jornadas de 2013 teve um legado positivo, teve coisa boa, teve coisa legal, projetou movimentos sociais interessantes, estou dizendo a esquerda, hein? Vou deixar muito claro aqui, a esquerda. For a direita, o papo muda. Para pior. Para pior, disso de passagem. Então, eu queria uma análise de vocês. Se não tem isso mesmo, que tudo é culpa da jornada de 2013. E o que se pode fazer em médio e longo prazo? É lógico que em curto prazo isso é impossível. Não tem como. Mas em curto e médio e longo prazo, o que fazer para construir na mente coletiva da sociedade
uma impressão legal, uma impressão positiva daquilo que aconteceu no mês de junho de 2013. Olha, acho que é bem isso mesmo, assim, tudo que as forças, né, de esquerda mais partidárias, elas não conseguem captar ou elas não conseguem controlar, eles vão usar sempre isso, né, de alguma forma. Inclusive, assim, em Mato Grosso, quando teve agora atos antirracistas de por fora Bolsonaro, esse é um discurso que voltou à tona, porque aqui as chamadas para os atos foi bem espontânea, assim, né, de pessoas que não tinham histórico de militância, e quando as forças de esquerda chegam para agregar, as pessoas que chamaram os atos, né, e falando isso agora, né, durante a pandemia, né, as pessoas diziam assim, não, a gente precisa ter como foco a bandeira, né, antifascista, antirracista e de fora Bolsonaro, vamos centrar tudo só nisso, né, e aí vem todas as outras forças usando exatamente isso. Não, mas vocês viram o que aconteceu depois de 2013, que tinha, né, essa discussão também, enfim, então sempre e vem com um discurso, né, uma contranarrativa muito forte nesse sentido mesmo, justamente porque essas forças mais partidárias, elas perceberam que perderam espaços, né? A gente sabe, lógico, né? Por que disso? Porque já estavam afastadas do povo, já estavam afastadas das bases, enfim, né? Mas eles realmente perceberam. E aí o foco é voltar mesmo a narrativa, é tentar voltar a narrativa para isso. Olha, 2013 não é bom, 2013 não presta, a gente precisa construir outra coisa. Então, esse discurso sempre é muito presente, assim. E sobre a questão eleitoral, assim, é óbvio que as pessoas, quando elas veem, assim, eu acho que outras pessoas também colocaram, olha, se mostrou na prática que é possível construir outra coisa, que é possível ir para a rua, né? E foi um exemplo prático de fazer as coisas, de acontecer as coisas de outra forma. É óbvio, assim, que muitas pessoas vão captar isso, né? Vão ter percepção disso, de olha, então não é só votando, né? Algumas parte, né, da população, com certeza, em algum momento vai se perguntar isso, né? Ah, mas a gente votou, a gente acreditou, por exemplo, no PT, né? Nós elegemos o PT, e aí o PT veio com todo esse discurso, né, de representar os trabalhadores, enfim, e aí eles viram que isso não trouxe todo avanço, né? Então as pessoas, de repente, elas vão, isso de alguma forma, né, para algum número, né, da população, ela vai parar para se perguntar, bom, será que então é só votando? Né? Será que não existem, como foi 2013, não existe outra forma de se fazer isso? Né? Então, de alguma forma, ficou alguma pulguinha atrás da orelha, né? E talvez isso tenha relação, assim, com essa questão eleitoral de uma certa porcentagem abandonar aí, né, a crença no voto, assim. Por aqui, falando da categoria, assim, que eu estou, que é muito múltipla, né? Aliás, não só no estado de Mato Grosso, mas a categoria de professores da educação básica no Brasil inteiro é uma categoria muito múltipla, você tem aí diversas ideologias, diversas filosofias, enfim, né? É muito, muito, muito múltiplo, assim, mas a gente verificou que depois de 2013, os debates da categoria que em algum momento isso se trazia à tona, não é tão fácil mais hoje, né, se falar em construir um voto, um candidato, né, que represente a categoria. Depois de 2013 não é tão fácil assim. É lógico que existe, né, e sempre os partidos vão tentar fazer isso, construir um candidato para representar, enfim, mas uma das coisas que aconteceram depois de 2013 é que não é mais tão fácil, né, como era antes, assim.
Enfim, não sei se eu respondi, depois eu acho que eu acabei me perdendo nas ideias aqui, mas qualquer coisa a gente continua o diálogo, tá? É de um mau caratismo usar 2013 para justificar a questão da eleição, assim, tremendo, né? A gente tem essa memória, a gente já conversou sobre isso antes, já falou ali no início, né? Essa memória do que é o 2013, ela está no imaginário de quem estava na luta, né? Quem estava na luta, quem estava na rua, quem estava tomando bomba, sabe o lado bom que foi 2013. Aí a direita usar 2013 faz sentido, mas aí os partidos da esquerda, né? E aí é isso que a Patrícia, né, trouxe, o que tu não consegue controlar, tu joga pro inimigo, né? Joga pro campo inimigo aquilo que tu não consegue controlar. E os partidos não se deram conta ainda que o movimento de 2013 é justamente isso, né? É um momento que veio uma juventude que está cansada daquele tipo de representação, que não acredita mais nesse tipo de política, nesse tipo de fazer política, né, dessa democracia que não decide nada. Então, é um setor que já cansou dessa estrutura, que está para fazer outros tipos de luta. Então, isso vai refletir nas eleições, né? Não mudou nada de lá para cá. O PT no governo, naquele momento, não mudou essa visão, essa estrutura, esse tipo de democracia. Não deu vazão para essa juventude. Então, o que deu foi a rua, o que deu foi a luta, foi o embate, foi outra forma de fazer política, foi outro tipo de organização, né? E a gente, como partidário do poder popular, a gente vai defender esse outro tipo de organização, que não é por cima, é na base, a construção vem por ali. Então, eu acho que usar disso, assim, é o papel que a direita usa e que os partidos que não conseguiram, naquele momento, dar direção para o que foi as jornadas, né, de 2013, que vão usar desse discurso que 2013 foi o embrião do que a gente está vivendo agora, assim. Eu lembro de um episódio, assim, de um ato em 2013, que uma diretora de uma central sindical, assim, e alguma central sindical conhecida, assim, começou a fazer a crítica, né? Por que eles não iam para a rua? 2013 pegando fogo já ali no início, aqui em Porto Alegre, e eles colocando que era um movimento de classe média, que era universitário, que não tinha nada a ver com os trabalhadores, né? Sempre assim falando do seu andar, né? Acima, sempre falando de cima. E chegou um momento que eles foram arrastados, eles tiveram que ir para a rua porque estava feio, estava chato já aquilo ali. O povo todo ali na rua, um debate todo acontecendo, pau pegando, e eles falando de cima, colocando 2013 na vala comum. Então, a gente tem que trazer isso também, que 2013 ele tem uma memória muito importante, e ele tem essa memória que tu fala, Elias, assim, de construir esse lado bom de 2013, ele está na memória de quem viveu isso, né? De quem foi pro pau, de quem tomou bomba, e não foi pouca gente, foi muita gente tomando bomba e lutando. Então, isso fica no nosso imaginário, fica no imaginário daquele cara que tá, né, que sai de casa todo dia para trabalhar e que vê que há outra forma de se organizar, há outra forma de mudar o que ele está vivendo, e não é na questão da eleição, né? A gente não pode achar também que é algo comum, assim, que toda a população que não está nem aí para a política botou o Bolsonaro, porque aí a gente vai também esquecer que existe uma organização, né, que existe espaços que se difundem, uma luta que se acredita numa outra possibilidade de luta, que não é de cima, é a construção que vem de baixo. Bom, eu fico sem ter muito o que falar depois que as duas companheiras falam, né, sempre acertando em cheio em todos os pontos, né? Mas eu acho que 2013 gestou muitos processos, né? E é cômodo que ele não gestou atribuir a ele como um espantalho, né? E isso é muito comum dentro da esquerda, assim. Eu falo porque eu construí militância em movimentos sociais com diversas pessoas de diversas correntes políticas, então é muito comum fazer 2013 de espantalho, sobretudo quando se trata de tomar uma posição mais crítica ao PT ou ao projeto político que naquele momento estava vigente, né?
E, sem dúvidas, 2013 trouxe consigo, eu acho que isso, de norte a sul do país, uma crítica muito forte à democracia representativa, né? E trouxe também consigo uma semente de autogestão dos povos, né? No sentido, não no sentido só grande de autogestão principiológico, mas no sentido ali de autogerir uma manifestação, de autogerir a própria defesa, a própria segurança, no sentido da ação direta. Então, eu acho que isso, sem dúvidas, teve alguma repercussão sobre as eleições, porque era impossível que não tivesse, né? A não ser que a gente conseguisse separar os dois fatos tão próximos, e isso não é possível na história. E sobre criar uma impressão positiva, eu acho que o nosso primeiro papel, que é um papel que a gente está construindo aqui, inclusive desde do outro encontro, é criar narrativas, que ela já existe, né? Trazer nossas narrativas, né? Uma narrativa diferente sobre 2013, que não é essa narrativa de um erro estratégico, né? Que naquele momento cometemos um erro em ir para a rua, né? Porque eu acho que isso é fundamental para a gente conseguir visualizar e extrair de 2013 lembranças, memórias e práticas políticas positivas para os nossos movimentos sociais. Eu vou pegar carona, não na pergunta, Elias. Hoje eu vou te pedir milhares de desculpas, tá? No outro final de semana, tu extrai até a última gota de saliva, eu garanto. Hoje eu queria realmente ouvi-las. E queria fazer uma pergunta do âmbito militante. Pelo menos a minha memória, 2013 trouxe uma novidade, trouxe uma novidade que foi a massificação da convocatória por internet. Da gente começar a ter o hábito de largar convocatórias até no algoritmo, né, do Zuckerberg, né, via Facebook, por exemplo, e também de poder narrar o que estava ocorrendo em tempo real. Não que não se pudesse fazer antes, mas com esse alcance foi uma coisa absurda, né? Então eu queria perguntar para vocês, de repente estou te dando uma olhada, mas qual foi a experiência de ver uma marcha ou um ato convocado por uma luta concreta e que a capacidade convocatória era muito maior do que o corre físico de ir, sei lá, eu lembro quando eu era secundarista, de ir em escola, ou correr base, ou botar ônibus, ou fazer toda aquela capacidade de mobilização das pessoas que realmente ninguém vai flutuar, né? Então tu coloca uma convocatória, tem uma base aguerrida e de repente tem 5, 10 vezes mais do que as pessoas que tu esperava. Como é que foi isso para quem estava na rua? Olha, que para nós, assim, lógico que hoje, assim, tempos depois em que você está afastado do evento, você, às vezes, tem outras visões, né? Mas se eu pegasse o sentimento nosso, naquele momento lá no meio, né, de tudo aquilo. E aí, como eu falei antes, aqui, a marcha que a gente teve aqui foi uma das maiores por muito tempo, assim, por anos e anos aqui de história das manifestações em Cuiabá. Então, quando a gente chega, né, e a gente nem esperava muitas pessoas, mas foi surpreendente, assim, o número de pessoas na rua naquele momento, assim, nesse ato maior, assim, sabe? Foi muito, muito, muito surpreendente mesmo, assim, a gente olhava e perdia de vista, assim. E o sentimento naquele momento, ele foi bem otimista, né? Tipo, caralho, a gente pode fazer isso pelas redes sociais, né? Nossa, isso é possível, né? A gente agora vai fazer revolução, a gente vai ganhar o mundo com isso, né? Porque você nunca viu a rua de Cuiabá tanta gente assim, né? Então, é esse sentimento, assim. É óbvio que hoje a gente já sabe, né, quais são os limites, né? E como a gente vai pegar essas ferramentas e construir com elas, né? Como propaganda, enfim, como mobilização. Mas no momento foi esse sentimento mesmo, assim, né? De olhar e falar, nossa, de meio ficar abismado, assim, né? É possível, né? Só pela internet, enfim, isso é possível, né? O que a gente... Nossa, né? Foi esse um sentimento assim mesmo. Esse tipo de chamada, né, que foi ali de 2013, ele traz, assim, esse sentimento da mobilização muito rápida, né? Se a gente
fazer o histórico, pelo menos, daqui. Eu vou ficar sempre puxando nossas memórias, assim, porque faz parte, né, do que foi esse processo. Nossos atos, nós ficávamos lá com 50 pessoas no máximo, marchando ali, né, só incomodando, aquela coisa, vamos incomodar, porque não conseguia mudar de fato, né. Teve um episódio, uma chamada que nós fizemos em 2012, em outubro, no Dia Nacional da Luta pelo Transporte Público. Meia dúzia de companheiros, aqui na Esquina Democrática, que é um espaço histórico de lutas, né, a esquina do Zaire aqui, e aí nós sempre um panfletinho tentando fazer o boca a boca, e uma companheira nossa, a Lorena, valorosa companheira, vinha de frente, né, nas lutas, foi num pastor que estava ali na esquina, pregando ali, fazendo a oração dele, e pediu o microfone. Então, assim, a gente ficou ali falando, né, tentando fazer essa chamada, assim. Mas o que eu quero dizer com isso, assim, é que a forma que 2013 foi, que era para além desse trabalho que a gente fazia, né, o trabalho de base, de ir lá e conversar, e que é fundamental, e que a gente continuou fazendo, a gente não ficou esperando só pela internet, teve esse lado do estouro, assim, tinha marchas, nosso 1º de abril aqui, que teve uma marcha com 10 mil pessoas, para nós foi algo, assim, absurdo, né, mas também tinha os seus problemas, né. Eu lembro de uma vez também que foi feita uma chamada, assim, aleatória para um ato, e aí ficou todo mundo, quem chamou? Porque o bloco não estava chamando, assim. Então, qualquer um que ia ali fazer uma chamada para qualquer coisa, o pessoal ia. E às vezes tu chegava lá e era uma roubada, não era uma construção coletiva, assim. E isso acontecia. Também teve um fato, assim, de ser o papel da mídia independente, né? Porque era ali, um celularzinho, conseguia filmar todo o ato, conseguiu filmar as repressões também, nesse momento foi importante, né, para a gente poder dar difusão e mostrar o que estava acontecendo no interior do ato, a repressão, né, da polícia e tal. Então, esse teve a internet teve um papel muito importante, assim, e eu acho que, sobretudo, na questão da mídia independente, para a gente poder mostrar, do nosso ponto de vista, o que estava acontecendo na rua. É isso. Então, eu acho que foi novo, assim, não foi impensável, como a Patrícia disse, foi surpreendente. Fortaleza, muitas pessoas nas ruas, assim, era algo que, pelo menos, naquele momento, eu tinha 20 anos de idade, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, né, foi bem impactante, e nos pôs a pensar em vários aspectos, né, nos abriu um leque de reflexões, né, tantas reflexões, por exemplo, como que ele falou, vários atos eram marcados, né, 2 ou 3, como não existia aqui o MPL, ou um comitê, um bloco, um fórum de transporte público, as pautas eram bem difusas e as marcações também eram bem difusas, né, então a gente tinha que escolher a dedo o dia que marcar, como marcar, então nos abre esse leque, também dá segurança, né, a gente ficou pensando, meu Deus, será que isso é seguro, não é? Como é que a gente se encaixa nesse novo mundo, que é essa convocatória pela internet, e no ponto de vista de dar vazão à repressão policial, né, aos vídeos de repressão policial. Então, poder alimentar a internet com o que é real, e aí consegue um pouco desfazer o discurso da mídia de separar entre vândalos e cidadãos de bem, né? Tem um vídeo chamado Com o Vandalismo, que trata das manifestações de 2013 no Ceará, que foi um vídeo que ele recolheu filmagens de celular que desfazia um pouco do discurso da violência policial legitimada. Então, eu acho que foi bom, foi importante, mas que também nos movimentou para pensar uma série de instrumentos a partir dali que a gente pensa até hoje, né, com a internet. Uma outra questão que eu quero colocar aqui para vocês é o seguinte: vocês viveram intensamente 2013, vocês participaram das jornadas de junho de 2013, como disse a Eliette, né? Tomaram bomba, cacetete, truculência da força policial, quer dizer, vocês viveram de maneira plena aquele momento. E nós sabemos que, se não surgiu naquela jornada de junho de 2013, alguns grupos como Movimento Brasil Livre, Vem Pra Rua, Revoltados Online, resumindo, se eles não surgiram ali em 2013, a semente foi plantada ali, explodiu 2 anos depois, em 2015. E a gente percebe que há uma dificuldade
né? A gente percebe que muitos agentes políticos têm uma dificuldade para fazer a disputa política e a disputa narrativa com esses grupos. Diante da experiência de vocês, de militância, de estar junto, né, das pessoas, do povo, e também de terem participado das jornadas de 2013, qual é a fórmula para fazer a disputa política com esses grupos, mais do que fazer disputa política, vencer a narrativa? Ah, dessa vez eu vou mudar. Eu quero que a Melka responda primeiro, depois vai a Eliette e termina com a Patrícia. Na pergunta mais difícil, eu tenho que responder primeiro. Então, eu acho que a gente precisa ampliar, né, primeiro, esses espaços dessa narrativa. Acho que trazer essa narrativa para os movimentos sociais é muito importante. Né? E assim, eu atuo em movimentos sociais do campo. Então, do campo, a visão que se tem de 2013, aí a gente precisaria fazer outra discussão, é uma visão muito menos profunda do que, por exemplo, aquele setor da direita da cidade, né? Então, eu acho que, em um primeiro momento, tornar mais público essa nossa narrativa, né, desses nossos legados, que nós falamos aqui muitos, mas que tem tantos outros que a gente poderia ficar muito tempo falando, né? De conseguir discutir isso em outros espaços e também nos nossos espaços de base. Eu acho que isso seria o mais importante para disputar 2013 com uma memória com essa memória que a gente está trazendo hoje, né? E sobre... Qual era a outra pergunta? Sobre a direita? Sobre como disputar com a direita esses espaços. Assim, eu não acho necessariamente que todos os coletivos de direita eles surgiram ali em 2013, né? Eu acho que 2013 tem uma fala da Sarah Winter, que não foi de 2013, né? Porque em 2013 ela ainda estava ali decidindo se ela era de direita ou de esquerda, mas mais para frente ela tem uma fala que ela diz assim, a direita precisa ir para a rua, né? Por que a direita não vai para a rua? Que moralismo é esse de que a gente de direita não pode ir para a rua, não pode quebrar alguma coisa se for necessário, não pode ser violento, né? A esquerda está conseguindo fazer mudanças por aí, né? Então, eu acho que essa fala da direita de ter que ir para a rua, que foi algo muito desenvolvido posteriormente, né? Tanto em 2016, antes do golpe, como depois com o Bolsonaro. Então, eu acho que isso pode ter sido... Assim, eu não sou analista política, eu estou falando o que eu acho que pode ter sido. Pode ter contribuído para formar alguns grupos de direitas, que naquele momento ali não era a semente, vai nascer aqui, né? Acho que foi toda uma prática política da direita que se desenvolveu a partir de 2013, né, também. E que, posteriormente, deu origem a esses grupos, e que eu acho que a disputa é na rua, né, assim, a rua sempre foi o nosso lugar de militância, o nosso lugar de construção de lutas, então, se a direita está na rua, nós também estaremos, e mesmo se ela não está, nós estaremos ainda assim, e eu acho que é só lá, e também nas nossas construções de base, nos movimentos sociais que a gente atua, que se pode desconstruir a direita e construir essa narrativa de 2013 como uma memória nossa, né. Eu não tenho muito o que falar, acho que a Melka deu o papo reto. A nossa forma de mostrar é na base, né? É fazendo o nosso trabalhinho ali. Disputando ali na luta, lado a lado, porque esses caras não vão fazer, a luta deles é outra. Né? A luta deles não é lá construir no espaço de moradia, no espaço de trabalho, no espaço... Não é essa a luta deles, é outra. Então, a nossa disputa também é essa, é construir desde onde a gente está inserido, é disputar na rua, é disputar também na propaganda, né? A gente tem que apostar na nossa propaganda. Então, o nosso espaço de disputa é esse, né? É bater de frente nesses espaços. Aqui, em alguns atos, assim, posterior a 2013, assim, apareceram algumas figuras querendo estar junto, querendo estar no ato, disputar. Os caras foram corridos, assim, foi vergonhoso. Então, aqui a gente bota esses caras para correr, não tem... A direita aqui não tem espaço na rua, assim, a gente consegue se organizar rapidamente, assim, quando eu falo a gente, eu falo no geral, assim, os movimentos, né, movimentos, organizações e coletivos já conseguem se mobilizar rapidamente para correr, né, e a nossa disputa é isso que a companheira trouxe, no nosso espaço onde a gente está inserida, a gente fazendo uma luta que eles não fazem, a propaganda deles é daquele nível ali de não estar construindo nada concreto, e aí no dia a dia a gente vê quem está no nosso lado
E a nossa disputa vai ser pela ação, digamos assim. É isso. Acho que as meninas já falaram tudo. É isso, assim, sabe? Quem tá com o pé nas lutas, né? Quem tá com o pé no chão da escola, no chão do postinho de saúde, lá no bairro, né? Somos nós, assim, por mais que tenha se criado coletivos de direita, enfim, quando você vê as lutas concretas mesmo, né? Você vê quem é que tá lá. E é esses os espaços que a gente tem para disputar. Né? Você não vê esses coletivos quando tem uma greve de professores, muito pelo contrário, esses coletivos estão lá falando contra as greves, né? Dizendo que não, porque esse pessoal aí são os doutrinadores, essa é uma greve do PT, enfim, eles estão fazendo esse discurso. Mas as categorias, e aí por mais que sejam categorias complexas, enfim, múltiplas, mas as pessoas sabem, né, que, meu salário tá ruim, minhas condições de trabalho estão péssimas, né, e aí quando vai para a greve é esse espaço que a gente vê qual que é a diferença assim, entre nós e eles, né? Então é isso, é fincar nosso pé nesses chãos em que a gente está e a disputa é por aí mesmo, como a Eliette falou, é pela ação, é de modo concreto, é no dia a dia mesmo. Vejo também muito por aí também. Só isso mesmo. Oi, gente, eu pelo menos teria algumas, mas eu tenho mais uma pergunta e eu fico à disposição para continuar ou não depois, tá? O Elias, controla, por favor, o tempo. Como sugestão, né? Para a gente tentar não passar da meia-noite, 2 horas de debate, depois para reproduzir a internet é muita coisa. Mas só fazer uma introdução pequena, eu moro no Rio Grande há mais de 20 anos, mas eu venho do Rio de Janeiro. Existe uma tendência, quando se fala a mídia, se confunde com a Globo. E com a Globo Matriz, ou seja, né? Globo Rio, São Paulo, Minas. Que hoje não está aqui. Não está nem com o Elias, que já tem uma retransmissora da própria emissora líder em Campinas. Então, é uma pergunta de novo, a gente está tentando regionalizar as experiências para depois fazer aquela junção, né? O velho estilo, né? De baixo para cima, abaixo e por esquerda. A relação com as mídias estaduais. De cada uma de vocês, o que vivenciou. Como é que foi a cobertura específica das ações nos estados e como é que era a relação com o grupo ou com os grupos líderes de mídia que tinham incidência estadual e tinham relação com os governos estaduais? Seria a pergunta final minha, pelo menos. Pode começar, Patrícia. Olha, aqui a mídia é bem o que é, eu acho que para fora, assim, né? Você pensar a Globo, enfim, as grandes mídias. Tem mídia que serve aqui diretamente, assim, a governo. Você percebe, assim, que não se produz matérias, produz propaganda mesmo do governo, e aí também, a exemplo do que acontece com o governo federal, aqui o governo estadual também investe muito nessa área de comunicação, né, entre aspas, né, então você tem financiamentos diretos aí, tem emissoras que é bem propaganda mesmo do governo, assim. Sobre as mobilizações, as diversas, né, de junho, julho, mas também sobre as mobilizações que a gente fez pela Copa, pelo comitê da Copa, as greves, enfim, assim, a postura sempre muito parecida, assim. É um discurso de bastante criminalização, é um discurso que muitas vezes quer jogar a população contra a gente, então é uma disputa, assim, ferrenha aqui no estado de Mato Grosso, assim, sabe? É isso, é criminalização, é tentar jogar a população contra a gente. Em 2013 mesmo teve uma greve da saúde, né, municipal aqui, e a área de comunicação da prefeitura, assim, ficou responsável só por bater, assim, né, diretamente na presidente do Sindicato dos Médicos, assim, isso foi bem emblemático, porque se criou uma equipe, né, que estava responsável por ir nas emissoras, por participar dos programas, dar entrevistas nos jornais, assim,
e essa equipe, inclusive, foi para a vida pessoal da presidente, né, do sindicato, sabe, de um modo, assim, muito, muito direto, muito cruel, assim, né, então a mídia estava fazendo tudo isso. Agora, por exemplo, em relação, agora nas mobilizações antifascistas, né, a mídia fez questão de resgatar aí um episódio que a gente teve lá em 2013, que quando estudantes, né, da periferia da cidade de Várzea Grande, que é aqui bem ao lado da capital, né, eles tiveram uma revolta e destruíram catracas do terminal de ônibus que tinha aqui. Foram 21 presos naquela época, né, e aí quando se voltou agora para essas lutas antifascistas, a mídia fez questão de, lá em 2013, buscar esse evento para dizer que anarquistas e black blocs daquela época estariam agora querendo entrar, se infiltrar, sabe? Enfim, um discurso bem assim mesmo, nas manifestações que aconteceriam agora, né? Então, assim, a mídia, tudo que ela, de criminalização que fez, continua fazendo desde 2013, inclusive retomando aquilo que aconteceu em 2013, né? E isso foi extremamente problemático agora nesses meses de pandemia, porque foi uma criminalização bem direta mesmo aos anarquistas e aquela juventude periférica que naquela época, né, fez essa ação direta. Então foi bem, aqui a mídia, ela tem um discurso de criminalização, assim, muito, muito ferrenho, sabe, muito, chega a ser cruel, assim, e isso bem no momento em que apareceu aquelas listas, né, com antifascistas, né, 4 daqui de Mato Grosso, então tudo ao mesmo tempo, assim, eles vão lá e retomam uma coisa que aconteceu em 2013, para que não bastasse ter criminalizado lá, para criminalizar novamente agora, assim. Então, aqui é bastante cruel, assim, essa relação com a mídia, sabe? A gente sempre precisa estar construindo de outra forma, tentando, né, mostrar, dar visibilidade às coisas por outros caminhos, por outras mídias, assim, porque tudo que se pode fazer de desvirtuar, né, de mudar as coisas, os fatos, eles fazem por aqui, assim. É isso. Por aqui, a afiliada da Rede Globo, né, a RBS, fez do bloco de lutas o inimigo principal, assim, foi uma das principais, a principal responsável por criminalizar os movimentos, né, enfim, o espaço onde encontra, né, onde fica a RBS, a gente chamava de campo sagrado, né, porque as marchas acabavam se direcionando todas para a RBS, assim, como uma forma do bloco ir fazer a cobrança mesmo daquele papel. E a polícia defendia aquele espaço como se fosse um campo sagrado, né? Nós nunca conseguimos chegar em nenhuma das marchas, assim, a gente não conseguia chegar nem perto da RBS. Quando a gente chegava na esquina do prédio onde fica, era bomba para tudo que é lado, né? Era violência pesada, assim, com um choque na frente de guarda, assim, tem uma cena uma foto que circulou, assim, que chama muita atenção para isso, né, de quem que a polícia protegia, né, a polícia tinha choque toda formando um paredão em frente ao prédio da RDS para proteger aquele espaço, né, e não é à toa, porque ela teve durante todo aquele processo um papel muito importante, que era criminalizar os movimentos, e ela fez muito bem isso, né, não saiu de lombo liso, né, porque toda vez que a gente se mobilizava, a gente dava um jeito de chegar, pelo menos próximo da RDS, e nas nossas denúncias eles também ficaram de fora, assim, de vários momentos, como quando teve a ocupação da Câmara de Vereadores, que para nós foi um momento super importante, assim, fizemos algumas coletivas, e aí fez questão de tirar a RBS do nosso campo de discussão. Eles não vão participar das coletivas, vão ficar fora, né, mas aqui o papel dele foi esse, foi o principal, pegar o bloco de lutas como o principal inimigo naquele momento, e foi em cima, abraçou o empresário e tocou o pau em cima do bloco, criminalizou, né, enfim, as consequências disso a gente
vê até hoje, assim, com os militantes respondendo o processo, com um repórter da RBS metido no meio, enfim. É isso. Eu acho que aqui no Ceará não é muito diferente, né, dos outros estados. Aqui tem dois veículos da mídia corporativa que, embora eles pertençam a grupos políticos diferentes, a gente sabe que no momento de criminalizar os movimentos sociais, eles se unem para o que for necessário. Ambos, né, os dois cumprirão o papel de separar vândalos de cidadãos de bens, legitimar quem poderia e quem não poderia estar na rua. E é bom também a gente tentar compreender, pelo menos aqui no Ceará, os veículos de mídia são muito ligados às empresas de construção civil e de mercados imobiliários e fundiários, e como existe uma relação muito forte de mega eventos, né, com esse setor financeiro. Então, talvez por isso também a mídia fez questão de proteger essa imagem de mega eventos, essa imagem de uma reestruturação urbana, de uma renovação urbana, com tanto afago, né? O que a gente conseguiu de mídia alternativa foi mais no setor do audiovisual, né? Como eu já tinha falado antes. Então, existem muitos vídeos e depois documentários que estão aí na memória, trazendo o papel dessas mídias alternativas. Mas as mídias corporativas aqui tiveram o único papel de proteger o patrimônio e os negócios financeiros que surgiram a partir da COP e dos mega-eventos. Olha, nós já estamos indo para a reta final dessa conversa deliciosa, maravilhosa. Eu digo que aprendi muito hoje, para variar. O Bruno, ele sabe disso, eu tenho meus pensamentos, tenho as minhas ideias, mas eu gosto principalmente de ouvir, principalmente quando são pessoas inteligentes. E nós temos aqui 3 convidadas inteligentíssimas. Então, estou muito satisfeito por tudo aquilo que eu ouvi e aprendi hoje. Então, e como última intervenção, se vocês quiserem se despedir, pode se despedir, aqui vocês podem tudo, aqui não tem conversa, aqui pode tudo. Eu queria que, a partir da experiência pessoal de vocês, estou dizendo pessoal de vocês, pessoal, que palavra vocês usariam para definir as jornadas de 2013? Vou repetir, até para dar um tempinho para vocês pensarem. Que palavra vocês utilizariam para definir a experiência pessoal que vocês tiveram nas jornadas de 2013? Eu vou começar com a Eliette, depois vai com a Melka e termina com a Patrícia. Ficou um pouco difícil, né? Centralizar numa palavra. Olha, acho que na minha experiência pessoal, para mim, eu acho que a possibilidade, né? Porque para mim foi um momento de ver uma possibilidade de uma luta diferente, né? A possibilidade de estar ocupando rua, de estar indo para a luta de uma forma que eu particularmente não conhecia, não estava tão, né, inserida assim, nesse tipo de luta. Eu acho que não só eu, boa parte de quem estava na rua também não teve essa experiência. Então, essa possibilidade de fazer, né, aquele espaço, construir aquele espaço ali desde baixo. Então, acho que é isso. E já que eu vou me despedir, já vou aproveitar para chamar atenção, né, para a campanha né, da Vida Digna, que nós estamos puxando em todo o Brasil, né, tem vários setores, vários coletivos que estão puxando. Essa campanha, ela tem esse caráter de a gente construir com organizações, com coletivos, né, que queiram estar junto, que queiram estar vendo formas a gente estar lutando pelos nossos direitos. E aí a gente pode contar com o legado de 2013, porque tem companheiros que estavam na luta com a gente em 2013, estão construindo a campanha em vários estados. Então, chamar atenção para isso, né, para os coletivos e quem tiver afim de estar construindo junto, de estar pensando outra forma de a gente fazer política, construir desde baixo, se organizar, desde onde a gente está inserido, só chegar junto, né, entrar em contato e vamos tocar a campanha. É isso, um abração. Bom, é muito complicado definir tudo que foi 2013 em uma palavra, né? Mas eu acho que sonho, né? E tem uma música do Milton Nascimento que fala: porque se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem, né?
ou mulheres, porque nos chamamos mulheres. Então, eu acho que foi um sonho e também gestou sonhos para o futuro. E, bom, a gente também tem um comitê estadual de luta por vida digna no Ceará. Se tiver alguém do Ceará assistindo, pode entrar em contato pelas páginas do Facebook e do Instagram, que a gente vai estar lá para receber. É isso. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Vou repetir as meninas, é muito difícil mesmo a gente resumir numa palavra, assim, mas como você falou, partindo de uma jornada pessoal, né, acho que para mim, assim, até porque 2013 marcou também a minha organização mais militante, assim, eu militava de uma forma mais dispersa, né, então acho que me trouxe isso, a força, né, perceber que existe força num movimento que não é controlado, né, que não precisa ser das formas como se era feito antes, eu senti muito essa força que é possível, né, então seria isso, força, novos horizontes, né, enfim, por aí. Para mim, me deu gás e me fez perceber também da necessidade de me organizar muito mais, assim. Então, marcou, para mim também, minha jornada pessoal marcou muito, assim, né? Perceber que é preciso se organizar para criar essa rebeldia, né? Dar né, vazão a essa rebeldia. É isso. Pode se despedir, Patrícia. Pode se despedir. Acho que é isso, muito obrigada pelo convite, tá, Bruno, Elias, também foi muito bom estar aqui com a Eliette, com a Melka, já estou com saudade, Melka, maravilhosa, gosto muito da Melka, a Eliette, acho que é um dos poucos momentos que a gente tem tá junto, né, Eliette, mas foi um prazer também te conhecer, enfim, vocês são mulheres maravilhosas que me inspiram aqui em Mato Grosso, assim como a gente tem muitas compas maravilhosas, assim, sabe? Que toda vez que a gente se encontra em alguma, seja atividade presencial ou assim virtual, a gente fica cada vez mais contente, enfim, de estar do lado delas, assim. Então foi um prazer estar com vocês aqui, meninas, tá? E muito obrigada, é isso, a gente continua na luta aqui, né, em cada cantinho, aqui em Mato Grosso também estamos na luta por vida digna, né, e construindo coisas bem legais, assim, tá maravilhosa a campanha por vida digna, e aqui a gente também tá construindo aí, seguimos aí nessa luta, nessas batalhas diárias, né, na construção do anarquismo organizado, e ombro a ombro aí nas diversas lutas, né, que a gente tem em vários espaços aí, tá? É isso, muito obrigada a todos, as meninas, a vocês, um abração. Bruno, da minha parte, valeu, eu quero que você feche o nosso encontro de hoje. Tá bom, então, gente, obrigado, boa noite, eu não vou estragar esse debate excelente, falando de um cidadão que sem xingar muito, é um pelego traidor, Tarso Genro, para mim, entre 2010 e 2014, ele foi a prova viva da teoria. A política profissional é uma fábrica de traidores de classe e ele não nega o conceito. Obrigado. Desculpe, o Bruno sabe para quem eu voto, para quem eu defendo, mas eu adoro ele metralhando o Tarso Genro, é muito engraçado. Tá, mas tudo bem. Especificamente, a companhia Eliette sabe o que aconteceu. Sim. Invadiram sedes políticas sem mandato, ou invadiram residências de militantes, tem gente respondendo processo, ele foi para a RBS nos chamar de fascista. Eu quero dizer uma coisa. Peraí, só um pouquinho. Última frase. E quando ele teve que exercer toda essa autoridade, que foi para conter a Lava Jato, ele fez o que melhor sabe fazer, nada. Então, obrigado, boa noite. Boa noite. Eu vou acabar encerrando aqui e vou dizer uma coisa. O Bruno tem total razão. Eu não moro no Rio Grande do Sul, mas eu não sou bobo, não sou alienado, eu leio. Eu leio uma pancada de jornal todo dia, então eu vejo. Eu quero deixar aqui só uma coisa aqui, uma lição para quem está nos assistindo.
Nós ouvimos hoje aqui, nós aprendemos com 3 pessoas que não esqueceram de onde vieram, que têm o pé no barro, que têm o cheiro do povo. Então, isso aí não vale só para o Tarso Genro, não. Vale para um monte de pelego que tem aí. Meu amigo, quando você veste terno e gravata e começa a querer colocar perfume francês, é melhor você ir no analista, porque você está traindo aquilo para o qual você foi designado pelo destino. Pense nisso e mire no exemplo dessas mulheres maravilhosas que estiveram aqui comigo hoje à noite. O Brasil precisa de gente como a Eliette, como a Melchior e como a Patrícia. Gente coerente, gente de luta, gente que pensa no coletivo. E não gente que pensa apenas e tão somente no seu próprio umbigo e que tem um tonel de vaidade e que se exploda o país. Não. O debate de hoje provou que tem gente de muito valor nesse país e que merece ser ouvida. E essa humilde página no Facebook e essa atividade que eu sempre estou fazendo com o Bruno aos domingos, sempre que eu puder, eu vou abrir espaço e vou dar voz para gente como a Patrícia, como a Melchior e como a Eliette, porque é gente assim que o Brasil precisa. Muito boa noite para vocês, bom domingo, já quase meia-noite, e boa semana, e eu e o Bruno estamos de volta, se Deus quiser, no domingo ou na segunda-feira, depende da agenda do Bruno, mas nós estaremos aqui refletindo sobre a conjuntura nacional. Até lá! Muito boa noite!